Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você assistirá esta videoaula, mas desde já eu quero agradecer a Deus por ter cuidado de nós, por estar cuidando dos seus, por não perder o controle da situação em momento algum, por nos dar recursos para que possamos continuar com as nossas atividades, mesmo com as nossas limitações. Como diz o nosso pastor Kemuel, a igreja segue caminhando. Não fique ocioso, não fique preocupado, não fique ansioso nesses dias a qual nós estamos dentro das nossas casas. Mas aproveite este momento para estudar a palavra de Deus, para orar e para refletir também. Porque eu sei que quando tudo ficar bem, quando este momento passar, nós valorizaremos ainda mais os nossos cultos, a nossa escola dominical, os nossos líderes, a nossa união com os nossos amigos, com os nossos familiares. E eu tenho certeza que nós seremos ainda mais assíduos. Hoje estou aqui falando para a classe dos adolescentes. É muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, os planos. E desde já, eu peço para que você desligue o celular, desligue televisão, tudo que possa tirar sua atenção, né? Tudo que está aí perto de você que possa tirar sua atenção. E eu sei que o Senhor falará conosco, Ele tem uma maneira especial de sempre renovar sua palavra dentro dos nossos corações. Amém? Lição 13, Vida Feliz. Vamos lá, pega a sua revista, abra a sua Bíblia e vamos dar prosseguimento. Nós vamos iniciar lendo o texto bíblico. Eu peço a você que sempre pause o vídeo quando nós citarmos alguma referência bíblica. Nós não vamos conseguir ler todos os versículos aqui na videoaula, porque senão vai ficar muito extenso, mas você consegue fazer isso aí na sua casa. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. E também lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. O nosso versículo em destaque está em Salmo, número 16, 11. Vamos ler? Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Nós temos 3 objetivos a serem cumpridos nessa lição. O primeiro objetivo é demonstrar que a verdadeira alegria não se encontra nas coisas momentâneas. O segundo objetivo que nós temos nesta lição é enfatizar que devemos ter o Senhor como prioridade. E o terceiro objetivo é afirmar que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada com Cristo. Então foca nesses 3 objetivos que nós vamos chegar até o final. Eu queria comentar com vocês um pouquinho do nosso texto bíblico. Eu não sei se você leu em Mateus ou em Marcos, mas não tem problema. O importante é que você tenha lido um dos dois, é a mesma parábola, e eu tenho certeza que você já conhece essa parábola. É a respeito do jovem rico. Era um jovem que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai, a tua mãe, ama o teu próximo. E o jovem, não satisfeito com essa resposta, ele pergunta a Jesus, ele indaga: mas eu faço isso desde a minha juventude, o que eu mais preciso fazer? E Jesus pede para que ele vendesse todos os seus bens e repartisse o próximo. Se ele fizesse isso, ele teria um tesouro eterno lá no céu. E ele saiu triste com essa resposta. E assim é nos nossos dias. Nós vemos tantas pessoas com tantos bens materiais, com o carro do ano, com a faculdade dos sonhos, com tudo aquilo que ele projetou. Mas mesmo assim, essa pessoa não é feliz. E é a respeito disso que a nossa lição vem falar, que o nosso verdadeiro tesouro não se encontra em coisas materiais, mas lá no céu. Como esse jovem rico, ele tinha tudo o que ele gostaria, tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ele não tinha felicidade. O primeiro tópico vem falando a respeito da alegria passageira. É bem verdade que nessa fase
da nossa vida de adolescência, de juventude, nós somos bastante influenciados. Talvez você fala, não, eu não sou influenciado, eu já tenho a minha opinião formada. Mas será que é bem assim? As coisas não funcionam muito bem assim. Até a terceira década da nossa vida, onde nós não tomamos decisões muito importantes que influenciarão realmente lá na frente, nós somos pessoas bastante influenciadas. De um tempo para cá, muito mais que antes, as redes sociais, elas têm nos vendido uma imagem de falsa alegria. A todo tempo nós vemos pessoas viajando, pessoas felizes, pessoas que recebem coisas, pessoas que compram coisas, postando. E parece que tá tudo bem, né? Que por trás daquela câmera a vida das pessoas são perfeitas. Mas será que é isso mesmo? Nós temos grandes estatísticas de pessoas depressivas, pessoas ansiosas. Nós temos que tomar muito cuidado, não só com as bandejas que o inimigo nos oferece, mas com pessoas mesmo que estão ao nosso redor, que são pessoas por dentro feridas, mas que tentam vender uma imagem que está tudo bem. E nós começamos a basear nossa vida nessas coisas. Nós começamos a pensar que a alegria é tudo isso que elas nos passam. Mas eu te pergunto, o que a palavra de Deus nos diz sobre alegria? Eu separei alguns versículos aqui que nos fala sobre a alegria verdadeira, aquilo que a Bíblia considera ser uma alegria que o mundo não corrompe. E o primeiro versículo está lá em João 3:29, onde João Batista ele se considera amigo de Jesus. Fico pensando, que alegria, que felicidade, que legal ser amigo de Jesus, que privilégio que eles tiveram. Mas a boa notícia é que hoje nós podemos desenvolver um relacionamento com o Senhor. E Ele também nos dá a oportunidade de termos pessoas piedosas, pessoas que têm a vida consagrada, pessoas que nos aproximam mais de Jesus, para serem nossos amigos. Isso sim é felicidade. Se você tem um amigo desse, um amigo verdadeiro, manda uma mensagem para ele, fala com ele que ele é uma resposta de Deus sobre o que é alegria para a sua vida. Sobre também a alegria interior. Penso muito em Paulo e Silas, quando a Bíblia nos relata que, mesmo presos, mesmo despidos, pronto a serem julgados, eles louvaram o Senhor. O seu louvor era tão sincero, a felicidade que eles tinham interior era tão patente, era tão real, que o louvor deles ecoaram naquelas prisões e veio um terremoto e eles foram libertos. Isso que é a alegria verdadeira. É quando você consegue louvar mesmo quando tudo vai mal na sua vida, mesmo quando a circunstância tenta nos parar, tenta nos afligir, mas o nosso louvor não depende de tudo estar indo bem, mas sim do que está dentro do nosso coração. Salmos número 40, versículo 8. Vamos ler lá em Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Fazer a vontade do Senhor, isso nos traz alegria. Quando você está fazendo aquilo que o seu pastor está ordenando, quando você está na casa do Senhor, quando você vai aos cultos, quando você obedece aos seus pais, quando você vai bem na escola, quando você consegue realizar aquilo que a palavra do Senhor nos impõe, isso deve trazer alegria ao nosso coração. Não imposição, sabe, de autoritarismo, mas uma imposição de um Deus que nos ama, de um Deus que quer o melhor para nós, um Deus que nos corrige. Isso deve trazer alegria à nossa alma. E também lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17, fala sobre os discípulos, né? Eles saíram, expulsaram os demônios. Isso trouxe gozo na alma deles. Então, a alegria do ministério. Se você tem um chamado, e eu tenho certeza que você tem, se alegre nisso. Hoje, as pessoas trocam muito fácil as coisas terrenas pelo nosso chamado. Me lembro de Billy Graham. Ele foi convidado pelo governo americano para fazer parte, para ter um cargo muito elevado dentro do governo, mas ele não aceitou. Ele disse que jamais ele ia trocar aquilo que o Senhor tinha para a vida dele por um cargo dentro do governo, mesmo que era muito importante. Olha só o quanto que ele valoriza a sua chamada.
E hoje o Senhor está nos convidando a valorizar, independente do que você faz, independente do que você ora, que você canta, que você prega. Tem um grande valor, porque isso o mundo jamais consegue corromper, jamais consegue trazer coisas que você consiga comparar, ainda que tente, mas se você se posicionar, se você entender a sua identidade, você vai ver que o seu ministério te traz muita alegria, te traz muito gozo, pois você vê pessoas sendo transformadas, como diz lá em Atos capítulo 8:8. Quando o evangelho foi pregado lá em Samaria e houveram conversões, eles se alegraram no Senhor. Então se alegre nisso, ter amizades verdadeiras, se relacionar com Jesus, em ter alegria interior, em fazer a vontade de Deus, no seu ministério e nas conversões. Essa é a verdadeira alegria que a palavra de Deus nos traz. Eu te pergunto, onde você tem tentado encontrar a sua felicidade? Eu gosto muito de um texto que está lá em Marcos, capítulo 8, onde Jesus, conversando com os seus discípulos, ele prediz a sua morte. E ele disse que era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado, passasse por duras provas, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que naquele momento, Pedro, impulsivo, ele não entendia o que representava a morte de cruz, a morte de Jesus e a sua ressurreição, na sua visão humana e limitada. E Jesus, ele repreendeu Pedro, ele falou: afasta de mim, Satanás, porque você vê as coisas apenas do ponto de vista humano, não com a visão de Deus, não com os propósitos de Deus. E assim somos nós. Quantas vezes nós agimos como Pedro? Quantas vezes nós encaramos as dificuldades como algo que veio para nos matar, que veio para nos parar, que veio para nos deixar trancados dentro de um quarto. Mas essa não é a ótica espiritual, não é a ótica que o Senhor quer que nós tenhamos. Quando vier dificuldade, pensa assim: Senhor, me mostra o que tu queres de mim, o que o Senhor quer me ensinar. E não quer dizer que eu não sou feliz, porque ser feliz não quer dizer que nós não vamos ter nenhuma dificuldade, que nós não vamos enfrentar o desemprego, a doença, a tristeza, o luto. Sim, nós vamos enfrentar. Mas com Jesus nós vamos vencer, porque a nossa felicidade não está firmada sobre a areia, né? Como uma casa na areia, mas sobre a rocha. E eu me lembro de um testemunho, quando eu estava fazendo tratamento lá no hospital infantil, lá tem a ala oncológica, onde todos os pacientes oncológicos ficam lá quando precisam internar, quando estão com alguma intercorrência. E uma vez eu precisei ficar internada porque me deu febre. Resumindo, eu ouvi uma pessoa gritando de dor, mas ao mesmo tempo cantando e muito alto no corredor do hospital. E aquela voz foi se aproximando, aquele louvor foi entoando, foi ecoando no hospital. Foi muito lindo, foi muito emocionante. E depois essa moça, era uma moça, né, uma jovem, ela entrou para ser internada. Ela estava muito mal, ela já estava em estado terminal. Mas mesmo assim ela cantava e ela queria muito conhecer o Senhor, ela queria muito ver o Senhor, ela tinha entendido que o seu propósito já havia se cumprido, mesmo na dor, mesmo com dores físicas e talvez o emocional podia estar abalado, tinha tudo para estar abalado, mas o louvor ecoava. E eu entendi que aquela menina era feliz, independente das circunstâncias, ela estava em paz com o Senhor. Ela tinha entendido o que realmente é viver aqui na terra, mesmo que passe por provações, você não deixa de ser feliz. E peça ao Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para falar ao seu coração que você não precisa que as coisas deem certo, tudo certo, alguma vez vai dar errado, alguma vez as circunstâncias não sairá como você planejou, mas mesmo assim você tem a oportunidade de cantar ao Senhor, de ser feliz, de servir, porque a nossa felicidade não pode estar firmada na areia, como aquela casa onde sopraram as tempestades, a casa desabou, mas na rocha, que é Cristo. Você tirou uma nota ruim na escola, ou você fez algo que não agradou seus pais, ficou de castigo, alguma circunstância. Saiba tirar proveito, peça a Deus, me dê olhos espirituais, me dê ouvidos sensíveis. Lá em Salmo, número 84, verso de 1 ao 7,
nos traz uma mensagem muito importante a respeito da felicidade. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia para nós lermos. No verso 5, vem falando assim: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Nós temos duas condições a respeito da felicidade. A primeira é que feliz é aquele que recebe força do Senhor. Nem sempre o consolo certo é do seu amigo, é do seu pai, é da sua mãe, é de um irmão da igreja, mesmo que são muito importantes. Mas muitas vezes o Senhor quer que nós nos deleitamos na sua presença. O Senhor quer se relacionar conosco e Ele quer que nós recebamos força dEle. E a segunda condição é percorrer os seus caminhos. Eu tenho mais convicção de que felicidade não está limitada a não sofrer nenhuma provação, porque percorrer o caminho do Senhor, nós já sabemos que ele é estreito, mas não quer dizer que nós não somos felizes. No verso 6, vem falando assim: quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Geograficamente falando, os vales, eles estão entre duas montanhas. Talvez nós estamos num baixo na nossa vida. No momento onde nós despencamos de uma montanha, nós estamos no vale. Mas olha, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele pode transformar os vales num lugar de fontes revigorantes. E a boa notícia é que mesmo quando nós estamos no vale, as chuvas de bênção nos cobrirão. E uma notícia melhor ainda é que depois do vale existe uma montanha. E eles continuarão a se fortalecer quando nós estivermos escalando a montanha novamente. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Aqui fala a respeito da vida eterna, que essa que deve encher o nosso coração de esperança, de alegria e de gozo. Talvez você me pergunta: há uma receita para a felicidade? Sim. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, nós vemos que o que Jesus nos ensina a respeito de bem-aventurança vai totalmente contra aquilo que o mundo tenta nos ensinar. Que bem-aventurados não são aqueles que falam: ah, eu não levo desaforo para casa. Não, bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados não são aqueles que não sofrem nenhuma perseguição aqui na terra, mas sim os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você quer ser feliz? Observe a palavra do Senhor, leia o Sermão do Monte, escute aquilo que o Senhor fala a respeito das bem-aventuranças. Não vai dar para a gente ler toda a nossa revista porque o tempo é curto, mas eu tenho certeza que o Senhor falará melhor a cada coração. Leia a revista, leia as referências bíblicas que você entenderá o que é ser feliz. E você verá que nós temos muito a aprender com Jesus, como que ele foi no período que ele passou aqui na terra, como que ele se comportou, o quanto que ele renunciou. Talvez você não está num momento bom da sua vida, mas com esta lição nós entendemos que a nossa felicidade não está baseada em coisas aqui desta vida, não está baseada em pessoas que se dizem ser felizes por tantas coisas, mas sim na palavra de Deus, em amizades verdadeiras, em cumprir o nosso ministério, em estar com pessoas que nos aproximam mais de Deus. Infelizmente, por causa do tempo, eu não conseguirei ler todos os textos com vocês, mas eu quero te encorajar a ler minuciosamente todas as referências, cada tópico e se aprofundar no estudo da palavra de Deus, porque assim o aprendizado será maior. Mas para concluirmos a nossa videoaula, eu queria que você abrisse a sua revista lá no sumário. Tem uma coisa muito legal a ser analisada. Existe uma coerência nas lições. A lição 13 não se chama Vida Feliz, não trata desse assunto à toa. Não foi aleatório, o comentarista ele não colocou de uma forma esporádica, mas existe um motivo, existe um porquê. E vamos analisar. Primeiro, vocês conheceram e estudaram sobre o caráter de Deus, sobre a imagem de Deus.
Depois vocês falaram sobre unidade, sobre discipulado, sobre resistir à tentação, influenciar a sociedade, ética, perdão, estudos, vida de oração. Olha só que interessante. Isso tudo se resultou em vida feliz. Talvez você hoje entendeu o que é ser feliz e quais são os passos para a felicidade. Primeiro você conhece o caráter de Deus, o Deus que você serve. Depois você fala sobre perdão, você libera o perdão. Você aprende o valor da unidade, a vida de oração, e não tem como você não ser um cristão feliz se você fizer tudo isso. Aí está o motivo de ter estudado cada lição nesta ordem. E o nosso objetivo foi cumprido. Nós entendemos que não há felicidade fora de Cristo. E eu quero te desafiar ainda nesta semana a você conversar com uma pessoa que não é cristã e pergunta a ela qual é o motivo da sua felicidade, onde você tem buscado a felicidade, o que você tem feito. E depois você compara com tudo isso que nós aprendemos, com tudo que a revista nos trouxe. E nós entenderemos o quanto nós precisamos evangelizar, o quanto nós precisamos falar de Jesus, o quanto nós precisamos testemunhar com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que as pessoas tenham esperança que há felicidade sim, mas só em Jesus é possível ser feliz quando nós encontramos a Cristo. Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, uma semana feliz. Seja feliz. Deus abençoe.